Paz e bem, salve a Virgem Maria Imaculada. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um dia aí da partilha da palavra do Evangelho do dia, que hoje está em Mateus 8, 28 ao 34. Mateus capítulo 8, 28 ao 34. Então já pegue a sua Bíblia, já vai pedindo no silêncio da sua alma o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser iluminados pela graça do alto, pelo Espírito Santo, pelo dom da sabedoria e da ciência, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que for partilhado no Evangelho do dia. Não saia de casa sem ler a Bíblia. Beleza, pessoal? Olha o que diz a palavra desta manhã. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhe eles. Saíram e entraram nos porcos. Nesse instante toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Beije a sua Bíblia, se você tem aí perto. Então, meus irmãos, olha o que Jesus vem fazer. Então aqui Jesus já deixa claro. Ele veio para derrotar o reino de Satanás aqui nesse mundo. Ele veio para expulsar os demônios. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para nos salvar. Ele veio para quebrar as cadeias e as correntes. E se você prestar aqui no outro lado, vai falar que tinha 2 endemoniados e eles estavam aonde? Onde que eles moravam? Onde que eles habitavam? No cemitério. O cemitério simboliza simboliza não, é a cidade dos mortos, né? Então quando nós estamos numa vida de pecado, quando nós vivemos entregue aos pecados, às tentações, às influências demoníacas, nós estamos vivendo na região dos mortos. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Então quando nós estamos acorrentados pelos nossos pecados, pelos nossos vícios, e estamos sob a influência do demônio, nós estamos mortos. Vivemos de euforia, não alegria, euforia. Então Jesus já deixa claro aqui, ó, eles vieram da região dos mortos, cemitério. Aí vai falar, estavam acorrentados. O pecado, ele nunca vem sozinho. O pecado, ele vem acompanhado. Começa com o pecado da soberba. A soberba no seu extremo é se julgar melhor do que Deus. Vai falar os santos da Igreja Católica que quando nós cometemos um pecado, nós tiramos Deus do centro e nós nos colocamos no centro da nossa vida. Nós queremos viver a vida da nossa maneira, da nossa forma, e começamos a falar, não, isso não é pecado. Isso não tem nada a ver. Eu sou católico, mas não concordo. Quando eu não concordo com a Igreja Católica, com os dogmas principalmente, eu não sou católico. Eu sou tudo menos católico. Então, aqui deixa bem claro também a Bíblia a existência do demônio e suas influências, as suas tentações e tudo aquilo que ele vem nos oferecer. Na Igreja Católica existe 43 dogmas, e desses 43 tem 2 que vão falar sobre o demônio, um exclusivo para o demônio, outro exclusivo falando sobre a existência do inferno. Então quando eu nego a existência do demônio, eu estou sendo herege, eu estou separado da igreja.
E como eu falava, olha quando o pecado entra no mundo, a Bíblia vai falar, eram tão furiosos que as pessoas não podiam passar por perto. Então olha a decadência da humanidade quando está entregue ao pecado. Quando Adão e Eva aceitam o pecado, nós vamos ver na Bíblia que a primeira coisa que acontece, a morte de uma pessoa. Não foi a morte por causas naturais. Abel não morreu lá na sua velhice, com sua esposa do lado, os netinhos do lado, ele deixando o seu legado. Não, ele foi morto pelo seu próprio irmão. Então olhe, quando nós estamos cedendo às tentações, quando nós estamos na vida de pecado, olhe o que o demônio consegue causar em nossa vida, na família e na sociedade. Ele começa a construção de um reino de morte. Exemplo prático. Olha a guerra que está acontecendo, Rússia e Ucrânia. Olha as influências demoníacas. Como assim, Elton? Influências demoníacas. A guerra só começou por causa da luxúria, da soberba, da arrogância, da vaidade, do querer ter, da avareza. Entende? Acabaram, infelizmente, os governantes ouviram a voz do demônio, o sopro. Vai, você pode, conquista, mais poder, 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 poder. A humanidade está cega pelo poder e pelo ter. Então essas correntes são os nossos vícios, os pecados de estimação. E Jesus veio para quebrar e libertar tudo isso. E se você prestar atenção, que quando eles veem Jesus, eles começam a se bater, a ficar agitados. E é assim mesmo. Quando nós aceitamos Jesus em nossa vida, as tentações vão aumentar. Parece que não vai ter jeito. Nós seremos mais atacados pelos demônios, por suas influências. Porque o demônio não quer perder nenhuma alma. Ele quer arrastar o maior número de almas para o inferno. Há uma história de São Bento que vai falar que quando ele estava chegando próximo ao mosteiro, ao seu mosteiro, ele viu vários demônios atentando os monges. Os demônios lá, muitos e muitos demônios naquele mosteiro. Tinha um monge que estava orando e tinha um demônio cutucando ele, tentando ele para que ele se distraísse. Tinha outros dois monges capinando, carpindo, trabalhandinho, e um demônio cutucando um ao outro para que eles brigassem. Então eles eram tentados. Aí São Bento continuou a sua caminhada, a sua jornada, e chegando próximo ao vilarejo, ele viu na porta daquele vilarejo, com mais de 5.000 pessoas, ele viu Lúcifer sentado naquela porta lá, naquela entrada daquele vilarejo. E São Bento, um homem de Deus, chega até ele e pergunta: por que você está aqui do lado de fora e só você está aqui? Enquanto naquele outro mosteiro, ou no mosteiro, tinha vários demônios tentando aqueles santos monges. Aí o demônio falou para ele: é que aqui os habitantes já estão sob o meu poder. Não precisa nem mais eu influenciar eles. Eles já estão sobre o meu reino. Mas é preciso que eu derrube aqueles monges, porque aqueles estão junto de Deus. Então o demônio só quer derrubar aqueles que estão próximos de Deus. E eu quero falar para vocês sobre este livro, São Francisca Romana. São Francisca Romana, há um trecho do livro que ela vai falar sobre as tentações demoníacas, sobre o demônio. E ela vai falar sobre a hierarquia no inferno. E ela fala que no inferno há uma hierarquia. Asmodeu dirigia o setor da luxúria, Mamon o da avareza e Beelzebu a idolatria.
E ela continua falando sobre as tentações demoníacas, que os demônios também eles provocam nas pessoas a desconfiança no amor de Deus e os demônios da terra, encarregados de perder as almas já anteriormente seduzidos por aqueles primeiros, já agora mais facilmente tentáveis. Então, após cair um pecado, a pessoa fica enfraquecida, sua alma fica enfraquecida e ela já não tem mais aquela autonomia, aquela força de lutar contra as tentações. São Francisco a Romana vai falar que o demônio ele fica ali te atormentando, jogando as suas tentações, e quando eu cedo, um demônio ele começa a devorar a minha alma, enfraquecendo a minha alma. Quando eu cometo um pecado, quando eu vejo, eu já estou no outro e no outro. Quando eu vejo, eu já estou lá, acorrentado num túmulo. E vai falar ainda, os pecados não povoavam sozinhos as almas, mas em bando, formando uma corrente que as aprisionava por todos os lados. A primeira tentação sobre as almas debilitadas era do espírito da soberba. Era aqui que eu queria chegar. A primeira tentação que o demônio coloca em nós é a soberba. E no extremo, é se achar e julgar melhor do que Deus. Então vamos lutar contra este pecado, contra essa tentação da soberba. Vamos nos dobrar, prostrar os nossos joelhos e sermos dependentes do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E não tenhas medo de aceitar Jesus como seu Senhor, Mestre e Rei, porque Ele veio para quebrar as correntes. Veio para quebrar as correntes. Santo Agostinho vai falar que quando morremos em pecado mortal, nossa alma vai direto para o inferno e nem para o salão do julgamento nós passamos. Então, meus irmãos, se há muito tempo você não confessa, busque um sacerdote, confesse os seus pecados e quebre as correntes. O exorcismo ele já começa ali, na confissão dos pecados, onde somos libertos da corrente que nos aprisionava. E em Deus, em Jesus, nós somos livres. Nós somos livres em Jesus. Então não ceda ao pecado. Lute. O que é o pecado mortal? É aquele pecado dos 10 mandamentos. Se eu não vou na missa ao domingo, não guardo dias santos, eu estou pecando mortalmente. Só isso. Entende? Olha os 10 mandamentos. Exame de consciência, olha os 10 mandamentos. Qual desses aqui eu estou cometendo? Castidade, furto, morte, não estou honrando pai e mãe. Então vigie, cuide da sua alma. A sua alma valeu até a última gota de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é muito precioso. E não tenha medo. Como diz a palavra de Deus em João capítulo 6, verso 33. Coragem, eu venci o mundo. Lembre-se de quem está na barca com você. Foi o evangelho de ontem, Mateus 8. Jesus está dentro da barca. Jesus está dentro de ti. Deixe Ele te conduzir até o paraíso, a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá, nesse dia de hoje, meditar o Evangelho, leia a Bíblia, leia os Salmos, e leia hoje João 16:33. Coragem, eu venci o mundo. Jesus, dai-me esta coragem para lutar contra as tentações. Sem ti nada posso fazer. E recorra ao seu anjo da guarda. Recorra à Santíssima Virgem Maria, à devoção à Virgem Maria. Recorra a São José e você vai conseguir vencer e superar este pecado. Coragem, eu venci o mundo. Sigamos o exemplo de Jesus. Fiquem com Deus, paz e bem.